A menina que estava em estado terminal, ela morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Deixa Jesus seguir o seu caminho. Deixa Jesus seguir o seu ministério. Porque não deu tempo de Jesus ir até a sua casa. O que pode ter passado na cabeça de Jairo? É claro que a resposta de Jesus foi imediata, dizendo: fica tranquilo, as coisas, a menina não está morta, não, eu vou fazer algo lá na sua casa. Mas até a resposta de Jesus, imagine que poderia ter passado na mente de Jairo. Se Jesus não tivesse parado aqui, poderia ter dado tempo de Jesus ter chegado até na minha casa. Ele poderia ter pensado nisso, ele poderia ter pensado: essa mulher roubou o milagre que era da minha vida. Ele poderia ter pensado dessa forma também. Muitas coisas poderiam ter passado na cabeça de Jairo. Por quê? Jairo foi buscar a Jesus, e no trajeto até a sua casa, Jesus foi parado, Jesus foi tocado e virtude saiu de Jesus. Se Jesus tivesse seguido reto até a casa de Jairo, poderia ser que Jesus resolvesse o estado de saúde da sua filha. Um exemplo disso que eu estou comentando, daqui a pouco eu vou voltar aqui, foi o próprio amigo de Jesus, que você conhece a passagem, que é o caso de Lázaro, que quando ainda está enfermo, a sua irmã, vendo que a enfermidade era algo sério, e sabendo que Jesus era íntimo da sua casa, era amigo da família, também sabendo que Jesus curava, libertava, ela mandou o mensageiro até Jesus e disse assim: vai lá e fala para Jesus que aquele a quem o Senhor ama está enfermo. E alguém chegou para Jesus e disse: olha, Marta me mandou aqui dizendo que Lázaro, aquele que o Senhor tem uma relação íntima, é amigo íntimo, convive na casa, realmente tem uma amizade verdadeira, ele está enfermo. E Jesus, Marta poderia ter pensado que Jesus iria parar absolutamente tudo e ir até a casa dela. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus retardou a volta. Jesus não deixou de fazer o que ele estava fazendo. E ele demorou a chegar até a casa de Marta, a ponto do próprio Lázaro falecer. Lázaro não só faleceu, como foi realizado todo o cortejo fúnebre, todas as honrarias fúnebres, ele foi sepultado. É claro que todos sabemos que Jesus vai realizar um milagre, mas você já parou para analisar o que deve ter passado na mente de Marta e de Maria naqueles 4 dias em que Jesus não chegou e que Lázaro morreu realmente e foi sepultado? Um desses pensamentos, tanto Marta quanto Maria expressou quando viu Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, se o Senhor tivesse dado prioridade à minha casa, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor realmente fosse o nosso amigo de verdade e valorizasse essa amizade, o Senhor teria parado tudo e vindo aqui, porque o estado dele era grave. Só o Senhor poderia resolver isso. Foi isso que ela disse: olha, se o Senhor estivesse aqui, esse caso, se o Senhor estivesse aqui, ela estava dizendo: o Senhor é nosso amigo íntimo. Quantas vezes o Senhor frequentou na nossa casa? Mas o Senhor não chegou a tempo, e ele está morto, ou seja, está acabado. Como o caso dessa filha de Jairo. Ele precisava de um milagre, de uma cura. Então ele acreditava que Jesus tinha que ter a sua casa como prioridade. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso. Eu me lembro que alguns anos atrás a minha mãe estava enferma, e nós chegamos no quarto, e ela estava muito ruim, que ela ficou com câncer, e ela foi levada para o hospital numa situação muito, muito deplorável. E eu me lembro que quando nós chamamos uma pessoa para levar, irmãos, nós não queríamos que tivesse semáforo, claro que em Minas, né? Se fosse aqui em Campinas, a gente quer que tenha semáforo, a gente quer que o carro chegue rápido. Por quê? Porque os médicos resolvem a situação imediato. Aqui é um caso desse. Por que Jesus parou para dar atenção para essa mulher? Que mulher intrometida é essa que roubou o milagre? Como no caso de Marta, Jesus, por que o Senhor não apressou o passo? Irmãos, hoje eu fui fazer uma visita para uma irmã, que é a nossa irmã Maria. Ela é a mãe do pastor Leandro, ela estava em Brasília. E a nossa irmã Maria, ela teve
em Minas a gente fala derrame, né? AVC. E ela paralisou uma parte do corpo e ela não está falando. E ela foi dedicada lá, passou pelos médicos. Agora ela está em casa, eu fui fazer uma visita para ela. Quando eu cheguei lá, ela olhou e ela me reconheceu. E eu comecei a conversar com ela e veio o filho dela do quarto e disse assim: pastor, a minha mãe, ela ouvia as suas pregações, viu, pastor? Porque a gente sempre está gravando mensagens aqui ou na série, e a gente tem um canal no YouTube, eu acabo compartilhando. E o irmão disse: olha, a minha mãe estava ouvindo as suas mensagens.